Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria e uma honra estarmos aqui nesta casa Sebastião Mártir. Agradecemos a nossa amiga Judite pelas palavras de acolhimento e a diretoria da casa, nosso irmão Elvésio e os demais, por esse convite para aqui estarmos, para recordarmos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do nosso estudo da noite de hoje é a providência divina, ou seja, nós vamos estudar, à luz do Espiritismo, como que Deus, nosso Pai, atende às nossas necessidades, como se processa a providência divina. E nós vamos iniciar recordando um ensinamento de Jesus que está contido no Sermão do Monte. Esse sermão que é considerado o mais belo sermão da história da humanidade, feito por Jesus. E é nesse Sermão do Monte que Jesus ensinou a prece, o Pai Nosso. E no versículo anterior à prece, o Pai Nosso, Jesus transmitiu um ensinamento de uma importância extraordinária para todos nós. Jesus disse assim, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8. Jesus disse: Deus, vosso Pai, sabe tudo o que vos é necessário antes de vô-lo pedir. Então Jesus declarou claramente, ele revelou, que Deus, nosso Pai, sabe o que cada um de nós individualmente necessita antes da gente fazer a nossa prece para pedir ajuda. Então, se nós estamos com uma dificuldade de saúde, por exemplo, a gente vai fazer uma prece a Deus, Deus, me ajuda, olha, eu estou com um problema de saúde. Deus já sabe antes de fazer a prece. Então, esse ensinamento, ele tem um conteúdo em torno de si muito grande para as nossas vidas. E essa será a ideia central do nosso estudo de hoje. Vamos aprofundar nessas palavras de Jesus. Quais as implicações desse ensinamento de Jesus, que ele assegurou que Deus, nosso Pai, sabe o que cada um de nós individualmente necessita, antes mesmo da gente fazer uma prece para pedir. E numa outra ocasião, conforme está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, Jesus transmitiu um outro ensinamento, dizendo assim: tudo o que pedirdes a Deus, crede, tenha fé que vos será concedido e recebereis. Então vejam que é necessário nós juntarmos esses dois ensinamentos. Nós vamos ver que tem uma palavrinha no primeiro ensinamento que tem que ser incluída no segundo, né? No primeiro Jesus disse: Deus, vosso Pai, sabe de todas as vossas necessidades antes de vô-lo pedir, antes da gente pedir. E no segundo ele diz, tudo que a gente pedir a Deus, Deus vai nos dar. Mas é importante percebermos que esses dois ensinamentos estão interligados. Quando ele diz tudo que nós peçamos a Deus, ele vai nos dar, desde que seja uma necessidade. Deus atende a todas as nossas necessidades. Ele não atende a todos os nossos desejos, não atende a todos os nossos caprichos. Senão a gente podia fazer aquela prece, Deus, eu queria ganhar na loteria, né? Aí a gente não ganha na loteria. Fala, mas não está escrito na Bíblia que tudo que a gente pedir, a gente vai ganhar? Então é importante nos lembrarmos do primeiro ensinamento de Jesus, onde ele vinculou que Deus provê, a providência divina, atende a todas as nossas necessidades. Então esse é um primeiro ponto que é importante nós fixarmos para o estudo da noite de hoje. E esse ensinamento de Jesus nos favorece algumas reflexões importantes. A primeira delas, como é possível nós compreendermos que Deus, que criou todo o universo, antes os cientistas da NASA, eles tinham chegado à conclusão que no universo existiam 200 bilhões de galáxias. E cada galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. Agora, recentemente, esses cientistas publicaram que eles chegaram à conclusão que tem 10 vezes mais.
Não são 200 bilhões de galáxias, são 2 trilhões de galáxias. E nós fazemos parte de uma galáxia, né, a Via Láctea, que tem mais de 100 bilhões de estrelas. Como é que Deus criou? Ele que criou tudo isso, e Ele governa todos esses mundos na mais perfeita harmonia. Como é possível compreendermos que, ainda assim, Ele saiba o que cada um de nós necessita? Deus conhece a cada um de nós pelo nome. Ele sabe tudo o que está dentro de nós, individualmente. Aqueles medos que nós temos, os nossos segredos, as nossas potencialidades adormecidas. Todos nós temos uma centelha divina que anseia por revelar-se. São potências espirituais extraordinárias. E muitas vezes nós mesmos não acreditamos que somos capazes de revelar essa luz nossa interior. Mas Deus sabe tudo. Então, essa questão que nós vamos refletir: como é possível Deus, que tem que governar todo o universo, esses trilhões de mundos, e todos os mundos são habitados, tem gente no universo todo, e Ele governa tudo, e Ele sabe o que cada ser humano, nós individualmente, estamos sentindo e necessitando. E não só sabe, como Ele provê, Ele atende às nossas necessidades. Então, a doutrina espírita é a doutrina do bom senso, da razão. Será que é possível compreendermos como se dá essa providência divina? Nós vamos ver que sim, as obras espíritas nos explicam isso. Então, na noite de hoje, nós vamos analisar como é possível compreendermos que Deus seja onisciente, onipresente, Ele conhece a todos nós e atende às nossas necessidades. E como é que se dá a providência divina? Quais os mecanismos que Deus se utiliza para nos ajudar? Então, essas são as 2 questões principais que nós vamos analisar na noite de hoje, à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Ok? Então vamos começar com a primeira questão. Como compreendermos essa questão de Deus conhecer a cada um de nós individualmente? Se o nosso irmão Roberto, que está cuidando da filmagem, se ele tiver um pensamento, Deus sabe no mesmo instante. Como é possível a gente compreender isso? Então vamos primeiro recordar qual era o nosso entendimento, a nossa crença sobre Deus antes de nós sermos espíritas. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Antes de nós sermos espíritas, como que era Deus, a imagem que a gente tinha de Deus? Como é que era a aparência de Deus? Quem me ajuda aí? Exatamente. Um velhinho de barba branca, né? Deus, Ele tinha uma forma humana. Por isso que é chamado de um Deus antropomórfico. Antropo é ser humano, mórfico é forma. Então nós, seres humanos, criamos um Deus com forma humana. E esse Deus com forma humana, com a aparência de um velhinho, cabelo branco, ele ficava aonde? Qual que era o endereço de Deus? Onde que ele ficava? No céu, isso mesmo. E onde que é o céu? Ou era o céu? A nossa irmã lá atrás apontou, ali em cima, né? Isso mesmo. O céu, a gente sempre aprendeu que é ali em cima, algum lugar ali, depois das nuvens, ali é o céu. A gente não sabe certinho, mas em algum lugar lá. E que Deus está lá. E Deus está lá em que condição? Ele está sentado aonde? Num trono. Essa é a imagem, esse é o que nós aprendemos antes de sermos espíritas. Deus é um velhinho de cabelos brancos, está lá no céu, sentado num trono, olhando aqui para a terra. Ou seja, Deus está separado de nós. Nós estamos aqui e Deus está lá. Então, as nossas preces aqui na Terra tinham o objetivo de dar informação para Deus, de chamar a atenção dele para o nosso caso. Porque, afinal, são bilhões de pessoas aqui na Terra disputando a atenção de Deus, que está separado de nós, está lá no céu, olhando para cá. E por isso que se pensou durante muito tempo qual que é o tipo de prece melhor. São as preces mais demoradas, as preces mais altas, as preces de joelho. Porque a gente, como se estivesse disputando uns com os outros a atenção de Deus, porque Ele está lá e nós aqui. E aí a gente vê que essa questão é mais complexa, porque Deus, por exemplo, a gente vê nos jogos de futebol, os 2 times,
pedem para Deus para o time dele ganhar, como se Deus tivesse que escolher quem que vai ganhar. Um reza, Deus, me ajuda que meu time ganha, e o outro também reza de cá. E a gente nunca entendeu muito como é que funciona isso. Mas essa crença que Deus estava ali no céu, logo aqui em cima e separado de nós, ela tem uma razão de ser. Nós vamos recordar por quê. Porque até o ano 1600 aproximadamente, há 400 anos atrás, desde Jesus Cristo até mais ou menos o ano 1600, nós tínhamos uma crença, a humanidade tinha uma crença errada. Nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo. Até o ano 1612, quando Galileu publicou o livro dele, falando, olha, não é nada disso. Mas até aquela época, toda a humanidade acreditava que o planeta Terra era o centro do universo. Ou seja, acreditava-se que o Sol é que girava em torno da Terra. E não só o Sol, todos os astros, tudo que a gente via no céu, todas as estrelas, giravam em torno da Terra. Ora, com essa crença, fazia sentido a gente pensar, olha, se a Terra é o centro do universo, então Deus, para governar o universo, ele tem que ficar aqui no centro, no centro administrativo do universo. Então a humanidade criou essa posição, ele está logo aqui em cima, não pode ficar aqui na Terra, porque aqui nós estamos ainda muito pouco evoluídos. Então a gente colocou ele perto do centro do universo, mas um pouquinho no alto ali no céu. E daqui Deus governa todo o universo. Então nós percebemos que fazia sentido termos essa ideia desse Deus localizado aqui, logo acima da Terra. Só que quando o cientista considerado o patriarca, o pai da ciência moderna, Galileu Galilei, no ano aproximado de 1600, ele construiu um telescópio e observou o céu, e ele chegou à conclusão, nossa, está tudo errado. Não é a Terra que gira em torno do Sol, é o inverso. E depois, aí ele revelou isso para a humanidade, revelou para a igreja, porque naquela época a igreja tinha um poder extraordinário, ela não só cuidava da religião, da espiritualidade, mas cuidava também da economia, da política. Ele falou, não, esse negócio aí está errado, não pode mudar nada não, deixa do jeito que está. Mas a evolução da ciência não tem jeito, a ciência foi evoluindo e o que Galileu Galilei apresentou se mostrou uma realidade inequívoca, não tem jeito mais. Então hoje a ciência confirmou que de fato a Terra que gira em torno do Sol, e se mostrou que o Sol é uma estrela, igual às outras estrelas que existem no céu, e que existem trilhões de galáxias, e o Sol é uma das estrelas menores ainda que existe. E aí a ciência mostrou que estava errado esse entendimento que nós tínhamos de que a Terra era o centro do universo e que a gente acreditava que Deus estava ali. Se a Terra agora virou um grãozinho de areia perdido nesse universo infinito. Antes a gente sabia onde estava Deus. E agora, cadê Deus? Qual é o endereço de Deus? E um pensador europeu elaborou esse pensamento. O ser humano perdeu o endereço de Deus. Antes, a gente, mesmo que estava errado, a gente sabia onde era. Agora a gente não tem ideia, mas ficou tão grande o universo e a Terra se tornou um pontinho insignificante nesse universo, e até hoje a ciência não sabe onde é o centro do universo. Então, a humanidade entrou num processo de angústia. Fala, bom, a ciência mostrou que estava errado, então ela tem que dizer agora qual que é o certo. Onde que é o centro do universo? Como é que funciona? Como é que Deus governa? E a ciência não conseguiu responder até hoje. E outras filosofias, outros pensadores procuraram responder isso, e nenhum conseguiu. Foi quando então Jesus, nosso Mestre e Senhor, decidiu que era chegado o momento de responder essa questão. Quando Jesus deliberou que viesse para a Terra a revelação da doutrina espírita. E a doutrina espírita ia responder essa questão, ia explicar tudo, onde quer estar Deus, que é Deus, como é que Ele governa a humanidade, como é que é possível Ele saber o que cada um de nós está necessitando e como é que Ele atende às nossas necessidades. Então, no ano de 1857,
na França, Allan Kardec publicou o primeiro e o mais importante livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. E vejam que logo na primeira questão, Allan Kardec já colocou essa questão: o que é Deus? Porque essa era a ansiedade da humanidade. Não é aquele velhinho de barba branca lá no trono, isso já foi provado que não fazia mais sentido, mas não se apresentou uma proposta nova. E o Espiritismo veio ensinar: olha, Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. E todos os ensinamentos sobre Deus foram apresentados no Livro dos Espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e depois aprofundados ainda no livro A Gênese, que é o que nós vamos apresentar agora. Então, primeiro, a ciência demonstrou estar equivocado o entendimento antigo que nós tínhamos, mas ninguém soube explicar como é que era. Mostrou que aquilo estava errado, mas o que era o certo, nenhum pensador, nenhum filósofo e nem a ciência foi capaz de responder. Somente a doutrina espírita explicou isso, que é que nós vamos apresentar agora. Então, como é possível que Deus, que criou todo o universo com trilhões de galáxias, cada galáxia tem bilhões de estrelas, todos os mundos são habitados, que Ele governa tudo na mais perfeita harmonia. Vemos que só aqui na Terra, a Lua que gira em torno do Sol, se a Lua se distanciar um pouco ou se aproximar um pouco, ocorrem desastres. Tudo funciona em perfeição absoluta, graças à perfeição e ao amor de Deus. Como é possível que Deus tenha que governar tudo isso e ainda assim Ele sabe o que cada um de nós, seres humanos, necessita, e não só sabe, Ele provê as nossas necessidades, Ele atende às nossas necessidades. Então a explicação para isso está nesses 3 livros que nós citamos, e detalhado mais no livro A Gênese, também de Allan Kardec. Os espíritos superiores dizem o seguinte: que Deus, Ele irradia em todo o universo um fluido chamado fluido universal, ou um campo de energia divino. É como se fosse a gente comparar com o ar. Nós não estamos aqui todos nesse ambiente, não tem o ar aqui, ninguém vê o ar, né? Mas todos nós temos certeza que tem o ar aqui, porque a gente respira, a gente sente que tem um ar agradável, um ambiente maravilhoso. Esse fluido, que é a irradiação de Deus, ele está aqui também, não só aqui, em todos os ambientes. Nós vamos pensar no planeta Terra, né? Todo o universo está nesse fluido, mas a Terra toda está. Então não existe nenhum lugar que não é possível, nenhuma pessoa, nenhuma coisa estar fora desse fluido. Aí os espíritos dizem assim: e esse fluido, que é uma emanação de Deus, esse fluido ele é sensorial. O que quer dizer isso? Que esse fluido ele sente, ele ouve e ele vê. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, fala e faz, se projeta nesse fluido que está aqui, como se fosse o ar, e esse fluido é a própria emanação de Deus. No mesmo momento, Deus sabe o que a gente pensou, o que a gente falou, o que a gente fez. Então Deus está ligado a cada um de nós de forma ininterrupta. A conexão de Deus conosco é contínua, nós estamos mergulhados nesse fluido divino que emana dele. Então aquela ideia que a gente tinha antigamente, falar, vou fazer uma prece para o santo tal, esse santo vai levar os pés de Jesus, e Jesus vai levar a Deus. Então nós já vemos que essa ideia não é assim, porque na hora que a gente pensa, Deus já sabe. Nós estamos mergulhados nesse fluido divino. Então Deus está ligado com todos nós, igualmente, independente se a pessoa é criança, jovem ou adulto, se materialmente ele é pobre, classe média ou rico, se ele tem saúde, se ele não tem saúde, se ele é uma pessoa evoluída espiritualmente ou ainda um pouco mais atrasada, não importa. Deus está ligado a todos os seres da criação. É igual para a gente visualizar o Sol, né? O Sol não irradia a luz dele, ele irradia igual para todos nós.
Não há distinção. O sol não escolhe, eu vou eliminar mais ali, eliminar menos. Ele irradia, ele brilha, ele irradia a luz, irradia o calor. Deus irradia o seu amor por meio desse fluido divino. Então, Deus está ligado com nós todos, o tempo todo. Olha que ensinamento extraordinário. Agora, na doutrina espírita, nós estamos começando a compreender esse ensinamento. Como é que é possível Deus ser onipresente, onisciente? É graças a esse fluido divino que ele é sensorial, ele vê e ouve. Esse fluido divino não é Deus, ele é uma emanação de Deus. Por meio desse fluido divino, Deus está ligado a todos nós. Então esse é o ensinamento que revela para toda a humanidade como é possível Deus estar ligado a todos nós ao mesmo tempo e conhecer os pensamentos, conhecer as palavras e as necessidades de cada um de nós. Então agora nós podemos compreender o que Jesus falou no Sermão do Monte. Deus, vosso Pai, sabe de tudo o que tendes necessidade antes de vô-lo pedir. Agora nós podemos compreender como é que Ele sabe. Porque nós irradiamos o nosso pensamento nesse fluido divino e Deus, no mesmo instante, sabe exatamente o que nós pensamos e o que nós sentimos. Então Deus está ligado a todos nós igualmente por meio desse fluido divino universal. Agora vamos inverter a pergunta. Aí pedimos a ajuda de vocês. Será que nós estamos ligados a Deus igualmente? O que vocês acham? Deus está ligado a todos nós igualmente. Mas nós estamos ligados a Deus igualmente? Não, né? É isso mesmo, é isso que está lá no livro A Gênese. Aí há uma diferença muito grande. Os espíritos mais evoluídos estão mais ligados a Deus. E os menos evoluídos estão menos ligados a Deus. Embora Deus esteja ligado igualmente a todos nós. Ele abraça a nós todos igualmente. Mas aí cabe a nós abraçarmos a Deus e estarmos em sintonia com Deus. Então agora nós podemos compreender aquela declaração de Jesus, quando ele disse, certa vez, né? A ligação de Jesus com Deus era tão grande, a conexão mental dele com Deus, Jesus com Deus era tão grande, que tudo que Deus queria que ele fizesse, ele sabia no mesmo instante, e ele fazia. Por isso que Jesus declarou certa vez, né? Eu e o Pai somos um só. E isso levou alguns estudiosos da Igreja Apostólica Romana a interpretar que Jesus fosse o próprio Jesus Cristo. Que Jesus Cristo fosse o próprio Deus. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Ele fala, olha, eu estou tão ligado a Deus que eu sei tudo o que Ele quer de mim. E eu faço tudo o que Ele quer, que é como se a gente fosse um só. E o Paulo de Tarso também fez uma declaração semelhante. Só que ao invés dele falar, eu e Jesus somos um, ele declarou em outros termos. Quando Paulo já estava muito avançado no seu trabalho servindo a Jesus, divulgando a boa nova pelo mundo todo, viajando, certa vez ele declarou assim, já não sou eu mais quem vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. Então é como se ele estivesse repetindo as palavras de Jesus de uma outra forma, como se ele estivesse dizendo, eu e Jesus somos um. Ele estava numa sintonia tão grande com Jesus, que tudo que Jesus queria que ele fizesse, ele sabia, ele captava pelo pensamento. É aquele estágio espiritual que ele amanhece o dia, ao invés dele falar assim, o que eu vou fazer hoje? Ele pergunta, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Ele já se coloca à disposição. O que é para eu fazer hoje? E ele capta. E esse estágio, essa conexão tão grande que o Paulo de Tarso conseguiu com Jesus, todos nós vamos conseguir. Nós vamos chegar lá. Todos nós um dia, a cada dia que a gente vem aqui numa reunião como esta, aqui nesta casa de Jesus, Sebastião Marte, a cada reunião de estudo, cada livro que a gente lê, cada oração que a gente faz, cada caridade que se pratica, cada vez que você é tolerante e indulgente com os defeitos dos outros, o céu interior de cada um de nós está crescendo, está aumentando, e nós estamos ampliando a nossa conexão com Jesus. E um dia a gente vai sentir que alguma coisa aconteceu dentro de nós. Fala, meu Deus, alguma coisa mudou aqui. Estou ligado a Jesus.
eu também quero servi-lo, quero fazer tudo o que for necessário. Então é nesse sentido que nós compreendemos o ensinamento dos espíritos superiores, como é possível Deus estar ligado a todos nós simultaneamente e saber o que cada um necessita. E vamos agora examinar como é que procede a providência divina e por que, muitas vezes, ou algumas vezes, nós temos a impressão de que nós fazemos uma prece a Deus e temos a impressão que o que nós pedimos não foi atendido, sendo que Jesus disse, olha, tudo que você pedir será dado, desde que seja uma necessidade, não é um desejo nem um capricho nosso, mas se for necessário, Deus atende antes mesmo da gente pedir. Nós vamos ver um exemplo que nós gostamos muito, que está no livro Nosso Lar. Esse livro foi ditado pelo espírito André Luiz e recebido pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Nesse livro, o espírito André Luiz conta a história da própria vida dele. Ele que foi um médico famoso na Terra, quando ele desencarnou, ele estava no mundo espiritual numa região de sofrimento. Ele sentia fome, sentia sede, sentia a barba comprida, as roupas rasgadas, não conseguia nem dormir à noite, ele estava com um transtorno mental. E no início ele nem sabia que tinha desencarnado, não tinha consciência que tinha desencarnado. Depois, ele chegou à conclusão que tinha morrido, o desencarnado, e ele pensou consigo mesmo, e agora, o que eu faço? Eu, quando estive na Terra, nunca estudei isso, eu não sei nem fazer preces, eu não ia na igreja, eu não sei como é que funciona isso aqui. E ele ficou sofrendo, sem saber muito bem como agir. Até que um dia, o estágio de sofrimento dele chegou a um ponto tão forte, tão intenso, que ele não suportava mais tanto sofrimento. E ele disse para si mesmo, olha, eu não suporto mais tanto sofrimento, eu estou no meu limite. Mesmo eu não sabendo orar, não sabendo rezar, eu vou pedir para Deus me ajudar. Ele há de me ajudar. E ele se prostra de joelhos naquela região sombria, e ele faz uma prece do fundo do coração, pedindo socorro a Deus. Quando ele abre os olhos, ele vê à sua frente uma claridade extraordinária. E no centro dessa luz, um espírito, uma pessoa, um masculino, com seus cabelinhos brancos, e ele se identificou pelo nome de Clarencio. Falou, eu sou o Clarencio. Aí o André Luiz ficou tão impressionado com aquela luz, falou, meu Deus. E o Clarencio falou para ele, graças à sua prece, você será socorrido. E eles colocam ele então numa padiola, e ele é levado para a colônia espiritual que tem o nome do livro. A colônia espiritual chama Nosso Lar. Quando eles adentram nos portões do Nosso Lar, tudo muda, ele já percebe a luz do sol, que é o mesmo sol que brilha para nós aqui na Terra. Ele já percebe aqueles jardins lindos, floridos, prédios com formas arquitetônicas harmônicas. Ele já se sente no verdadeiro céu. Ele é levado para um tratamento espiritual, ele toma banho, troca de roupa, recebe os primeiros curativos da enfermidade no abdômen. E em pouco tempo ele estava refeito. Ele era muito inteligente, é muito inteligente. E ele falava com o Clarencio, olha, eu tenho muitas dúvidas, muitas perguntas. E o Clarencio falava para ele, calma, André, na hora certa tudo vai ser respondido. E aí então, ele está lá no local de repouso, ele recebe a visita de um enfermeiro do Nosso Lar, chamado Lísias. E por meio das palavras de Lísias, um dos ensinamentos mais extraordinários para mim, veio pelas palavras do Lísias, sobre a providência divina e sobre a prece. O André Luiz perguntou para o Lísias saudou ele e disse, André, você está bem? Eu sei que você tem muitas perguntas, E o André Luiz, tenho muitas perguntas. A primeira, eu quero saber que lugar horrível é aquele que eu estava. Aí o Lísias fala para ele, olha André, não se preocupe, aquilo já passou, você está aqui agora, vamos olhar para frente. E o André Luiz, não, eu quero saber, que lugar é aquele? Ele falou, olha, nós aqui chamamos aquele lugar de umbral. Na verdade, existem muitos umbrais. O umbral é um local que é criado pelas emanações mentais negativas.
pensamentos desequilibrados das pessoas encarnadas e dos desencarnados. Essas emanações se aglutinam em certos locais e formam alguns núcleos. E algumas pessoas, quando desencarnam, às vezes ficam algum tempo lá. Muitas pessoas não passam no umbral, outros ficam minutos, outros ficam horas, outros ficam anos, mas ninguém fica lá permanentemente. É um tempo de reflexão da pessoa, repensar a sua vida, como foi na Terra, e depois vem para lugares bons. Aí o André Luiz perguntou, e quanto tempo que eu fiquei lá? E o Lísias responde para ele, falou, olha, você ficou lá 8 anos. Ele estava esperando que fosse 8 meses, né? 8 anos. E ele leva aquele choque, porque ele tinha perdido a noção do tempo. Embora o livro não diga as palavras que nós vamos comentar agora, a reação do André Luiz denota nas entrelinhas como que um questionamento. Ele fala, puxa vida, mas por que me largaram lá, deixaram lá esses 8 anos, não foram me socorrer antes, né? Alguma coisa nesse sentido. E o Lísias disse para ele assim, André, desde o primeiro dia que você chegou lá, o Clarencio tem ido lá te socorrer, com essa mesma luz extraordinária e com os mesmos ajudantes. Ele já esteve lá várias e várias vezes, a pedido da sua mãezinha. Mas você nunca enxergou ele. Porque a sua mente estava embotada, estava desequilibrada, você estava muito revoltado, você estava reclamando muito da vida, se sentindo injustiçado, desequilibrado. E isso fazia com que você não enxergasse aquela luz divina do Clarencio que esteve lá várias vezes na sua frente. Quando você fez a prece, você elevou o seu pensamento, o padrão vibratório da sua mente, e você conseguiu enxergar a providência divina que sempre esteve lá. O Clarencio não foi lá te socorrer porque você fez a prece pedindo socorro. Ele já estava lá muito antes de você pedir, mas você não enxergava. Então a prece, a grande importância da prece, não é para que Deus nos socorra, não é para que Ele saiba do nosso problema, porque Ele já sabe quais as nossas necessidades. E não é para que Ele mande o auxílio, porque Deus nos ama um amor infinito, que Ele manda o auxílio, até antes mesmo da gente pedir. Então o objetivo da prece não é para que Deus nos veja, não é para que Deus saiba das nossas necessidades, não é para que Ele envie o socorro, é para que nós consigamos enxergar a providência divina que Deus já mandou. E isso vale para todos nós, não é só para André Luiz. Todas as nossas necessidades, todas as lutas que cada um de nós tem, todos os seres humanos da Terra estão enfrentando algum tipo de dificuldade. Às vezes profissionais, dificuldade de trabalho, dificuldade financeira. Às vezes você está passando por um problema de saúde física em você mesmo, ou um ente querido, dificuldade de relacionamentos, os mais diversos tipos de dificuldades. E todas essas dificuldades, conforme Jesus declarou no Sermão do Monte, Deus, vosso Pai, sabe tudo o que vós necessitais antes de fazer o pedido. Deus já sabe, e por nos amar com um amor infinito, Ele já mandou a solução. Alguém poderá dizer, mas não é possível. No meu caso, isso não vale, porque eu já estou lutando com uma certa situação já tem um tempo. Não foi o que aconteceu com o André Luiz? Quanto tempo ele ficou lá? 8 anos. E o Clarencio sempre esteve lá. Sempre esteve lá. E para nós que estamos orando, por que às vezes nós ainda não enxergamos a providência divina? Nós ainda nos demoramos, às vezes, um tempo prolongado enfrentando dificuldades que poderiam, às vezes, ter uma solução mais rápida, se a gente conseguisse expandir a nossa visão e enxergar a providência divina do amor infinito de Deus. Porque, da mesma forma que a prece abre a nossa visão para a gente enxergar, conforme aconteceu com André Luiz, existem outras atitudes mentais nossas que fecham a nossa visão. E nós vamos falar de uma delas, que fecha a nossa visão. Uma atitude mental que o André Luiz estava nela, que era a reclamação, a revolta. O nosso estado mental, quando a gente tem o hábito de reclamar da vida, reclamar das coisas, reclamar das situações, reclamar das pessoas, reclamar do clima, nós somos especialistas em reclamação, né?
assunto a gente não falta para reclamar. Quando nós reclamamos, a nossa mente fica numa frequência vibratória que a gente não enxerga o clarenço na nossa frente. Clarenço simbolicamente falando, né? A solução do que a gente precisa. Então é preciso, meus irmãos, orar muito, praticar a caridade, são as duas coisas que mais abrem a nossa visão para a gente enxergar a providência divina. Orar e praticar a caridade. Mas temos também que eliminar aquelas coisas que fazem fechar a nossa visão, que é a reclamação. E o melhor antídoto para a reclamação é a gratidão. Praticarmos o hábito diário de agradecer a Deus pela vida, pelas pessoas, agradecer a Deus pelas oportunidades que temos, por estarmos encarnados, por termos família, por termos remédios, hospitais, escolas, temos infinitas coisas para agradecer a Deus. E quanto mais aumenta a nossa gratidão, diminui a reclamação. Na hora que diminui a reclamação, abre a nossa visão e nós vamos enxergar as belezas da providência divina na nossa vida. Então essa é a nossa reflexão da noite de hoje. Agradecemos muito a todos pela atenção e pelo carinho, desejando um final de ano de muita paz e muita saúde para todos. Graças a Deus.